João capítulo 13, queridos, que texto lindo. João capítulo 13, abre a tua palavra aí, ou o teu iPhone, né? João capítulo 13, mas você só vai ligar o seu iPhone agora para ler a Bíblia. Daqui até o final você não vai responder o WhatsApp, tá bom, irmãos? Faz esse voto, bota esse celular longe de você agora. Você não vai ler o WhatsApp. Ah, mas está acontecendo muita coisa. Mas está acontecendo muita coisa aqui dentro, e você está perdendo, porque você está controlado por isso aqui, ó. Um demônio chamado WhatsApp. E agora você vai só ligar o seu celular para ler a sua palavra. João capítulo 13. Olha o que diz o texto. Evangelho de João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos, e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto, e tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar os meus pés? Tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavará os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era exagerado demais. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse: nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se portanto eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Amém, irmãos? Queridos, um dos primeiros versos que me impressionam nesse texto, parece que é uma introdução do capítulo 13. O texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, eu sinto a paz de Deus todos os dias. Eu sinto a paz mesmo diante dos meus erros, mesmo diante dos meus pecados. Porque, queridos, nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, tão frágeis. Mas o texto diz, na contravenção de todos os valores, que esse Jesus nos amou e continua nos amando e nos amará até o fim. O que o texto está dizendo é que não há nada que impeça esse amor de Deus nas nossas vidas. Você entrou nessa igreja hoje, nesse templo, e você veio com uma história para cá. Você veio com uma angústia aqui para dentro. Talvez você tenha entrado aqui com um sentimento de culpa, que já penetrou o seu coração, que pesa os seus ombros, que torna os seus dias tempestuosos. Mas o que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo é: Ele os amou até o fim. Não há nada que façamos
que pode se tornar uma parede que nos impeça de experimentar a glória de Deus. Quantas pessoas que permitem que as culpas, a consciência pesada se torne uma parede, um muro, um obstáculo para o amor de Deus. E aí os seus dias se tornam cansativos, porque ele não tem nem mais força para orar, ele não tem nem mais força para ler a palavra, ele não tem nem mais força para viver uma comunhão com Deus. E o que o texto está dizendo é que Cristo nos amou através do seu corpo, e nos amou até o fim. O sacrifício do corpo de Cristo, as chagas que alcançaram o corpo de Cristo, os nossos pecados, os nossos medos, os nossos temores, como já dizia Isaías 53, todos eles foram carregados pelo corpo de Cristo. Hoje o nosso tema é corpo, mas quantas pessoas que não vivem a partir do corpo de Cristo, e o castigo que nos traz a paz, e o castigo, olha, vamos lá, Isaías 53, Isaías 53, olha o que o texto diz: e no entanto eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele, sim, por suas feridas fomos curados. Queridos, é tempo de tomarmos posse das manifestações e da graça inaugurada pelo corpo ferido de Cristo. Não é tempo mais de levarmos nos nossos ombros, nas nossas consciências, nas nossas almas, as angústias dos nossos erros, a dor dos nossos pecados, porque Deus, no corpo dele, no corpo de Cristo, levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todo o nosso castigo, ele levou sobre si. Ele levou as nossas dores, ele levou os nossos medos, ele apagou as nossas tempestades, ele abriu a porta, ele rasgou o véu, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, queridos, quantas pessoas que vivem com os seus olhos obscurecidos, que vivem com as suas almas rasgadas, porque não tomaram posse da graça. Mas o texto está dizendo que ele nos amou até o fim, e ele nos amará até o fim, mesmo diante das nossas terríveis inconsequências, das nossas decisões imaturas. Ele nos amou até o fim. E o amor de Cristo é algo que me impressiona, porque diz o texto que no meio daquela última ceia com os discípulos, Jesus começou a revolucionar. Alguns dizem, a revolução começou na cruz, e eu sei que realmente a revolução começou na cruz, mas eu poderia dizer que talvez essa grande revolução tenha começado alguns dias antes. Jesus coloca uma toalha no ombro, uma bacia de água no chão, e diz o texto no verso 5 do capítulo 3, que ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ele começou a enxugar os pés dos discípulos. Queridos, as pessoas dividiam estradas com animais, com fezes. O serviço pior estava destinado ao escravo. O pior dos escravos
numa família judaica, numa casa judaica, lavava os pés dos visitantes. E aí diz o texto, no capítulo 13 de João, que esse Deus que se fez gente, que começou a sentir as dores desde a entrada em Jerusalém, coloca uma toalha no ombro e começa a lavar os pés dos discípulos. Começa a exercer um amor de serviço. E lava o pé de um, lava o pé de outro, enxuga, lava, enxuga, lava, enxuga, lava, enxuga. Um amor de serviço. Um amor impressionante que nos ensina. E quantas vezes nos esquecemos de que esse Jesus que veio e que nos amou até o fim, e que levou sobre o seu próprio corpo as nossas chagas, que levou sobre o próprio corpo as nossas angústias, os nossos maiores medos e temores, esse Cristo, exercendo o pior papel social de seu tempo, coloca uma toalha no ombro e começa a lavar os pés dos discípulos. Que Cristo servimos? Que Cristo impactou os nossos corações? Quantas pessoas que se tornam tão arrogantes, tão ensimesmadas, tão orgulhosas de seus projetos, tão prepotentes diante de suas conquistas. Está na hora de uma revolução tomar os nossos corações. E essa revolução se chama uma profunda humilhação. Quando Deus queria exercer o seu poder sobre o seu povo, Ele convocava pessoas ao jejum, a vestirem panos de saco, a se juntarem com o pó da terra e se humilharem, porque uma revolução só pode começar através de uma intensa humilhação. Se não nos humilharmos, Deus não fará absolutamente nada, porque Deus não usa as prepotências. Deus usa corações inclinados, rendidos, humilhados, que dizem e confessam as suas próprias fraquezas, e ao confessarem as suas próprias fraquezas, percebem nesse mesmo instante a soberania de um Deus poderoso, de um Deus intenso, de um Deus maravilhoso, de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, de um Deus onisciente. É esse Deus que deve dominar os nossos corações. É esse Deus que deve nos colocar lá embaixo, de joelho, porque não há melhor lugar. Não há melhor lugar no mundo do que rendido aos pés de Jesus. Jesus começou a lavar os pés. E Pedro, sempre Pedro, o Senhor não lavará os meus pés. Sabe por quê? Porque lá no fundo do coração de Pedro, ele dizia: o meu Jesus não pode lavar pés. O meu Jesus é o Messias rei, adornado de ouros, de pedras preciosas, o rei monárquico de Davi, tão desejado por nós. Ele instaurará um reino, ele subjugará Roma. As percepções de Pedro eram as percepções dos judeus. Um Messias rei, um Messias cheio das pompas. E pior, porque se ele aceitasse o projeto desse Messias de lavar os pés, qual era a consequência óbvia? Bem, se o meu mestre lava os meus pés, o que eu tenho que fazer depois disso? Lavar os pés. Mas quem está disposto a lavar pé? Está todo mundo querendo altar. Está todo mundo querendo sair nas redes sociais
como os vídeos mais curtidos do mundo, porque nós estamos ainda na obsessão de sermos conhecidos, porque a vida só vale a pena se nós tivermos os troféus e sermos honrados pelos mesmos, porque a vida só vale a pena se nós tivermos os melhores cargos na sociedade, se ocuparmos os lugares mais altos e de lá ouvirmos os aplausos de uma plateia, porque só há alegria nisso. Qual a alegria que há em estar envolto a panos de saco, misturados com pó e cinza? Sabe por quê? É porque a gente nunca esteve lá. O dia que nós estivermos lá, não sairemos de lá. Ainda estamos convencidos de que evangelho significa ser honrado. Não aprendemos com o nobre João Batista. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Enquanto estivermos ainda convencidos de que a alegria está lá nos altos pódios, não experimentaremos o avivamento que Deus quer provocar nessa cidade. Deus quer te encontrar de joelho no seu quarto, misturado no pó e na cinza. E ao sair de lá, porque o que mais me impressiona, olha aí, gente, eu vou voltar para o texto, depois eu volto para ficar sentado aqui, está gostoso demais. Olha aqui. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Eu não sei se você percebeu, depois que Jesus terminou de lavar os pés, Johnny, ele não pegou a toalha e jogou de lado. O que o texto diz? Ele retomou o manto. Tanta gente que deseja ser humilhado, porque no fim, ele quer ser exaltado. Ele até pensa na humilhação, ele até coloca na agenda de seus dias a humilhação, mas a humilhação é simplesmente um projeto de conquista. Ele quer usar a humilhação para se tornar um exaltado. É aquele cara que dá o dízimo pensando que em entregando o dízimo, ele vai receber uma casa amanhã. Mas queridos, evangelho, deixa eu voltar para cá. Evangelho é botar o manto no ombro de novo. Porque o dia que você tirar o manto de sobre o seu ombro, você perdeu Cristo. Você perdeu o evangelho. Você perdeu tudo. Não sobrou nada. O dia que a gente entender que o evangelho é um meio eficaz de se chegar à glória, já perdemos tudo. Porque o que importa é lavar os pés dos outros. O corpo de Cristo só tem sentido se nos tornarmos como Ele. Porque do contrário, seguimos o Cristo errado. Seguimos o Cristo errado. Coloque o manto no seu ombro e lave os pés dos seus próximos. Porque aí você vai encontrar uma profunda alegria. E aí você vai rir no metrô,
E aí você vai se parecer com Cristo, porque o que importa é se parecer com Cristo. Porque o que importa é ser como Cristo. Não tem coisa melhor no mundo do que sentir a presença de Cristo. Do que sentir um Cristo que retira dos nossos ombros. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. Não tem coisa melhor do que se ver completamente livre, e nós cantamos isso nessa noite. Completamente livre, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por nós. Não sejam mais convencidos pelas vãs filosofias, pelas sutilezas desse tempo, pelos convites desse tempo. Simplesmente acolham essa cruz, esse corpo mordido, mortificado, e vivam o projeto de Cristo, porque Ele tirará de sobre os seus ombros toda dor, todas as lágrimas, todo o nosso choro, e converterá as nossas mais profundas angústias, os nossos mais profundos medos, num intenso sorriso. E aí, os nossos sorrisos serão os canais pelos quais Deus agirá. Deus vai transformar essa cidade. Deus vai transformar a cidade do Rio de Janeiro. E Deus vai nos usar. Será que eu consigo pular daqui? Deus vai transformar essa cidade. Deus vai converter os nossos corações ainda mais aos corações que influenciaram esse mundo. Termos o coração aquecido de John Wesley, experimentarmos a revolução de um Whitefield, por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda? Porque ainda estamos convencidos. Mas hoje sairemos daqui com os nossos mantos sobre os ombros, dizendo ao mundo: conte conosco, eu vou lavar os pés dessa cidade. Conte comigo, Deus. Use o meu coração, use as minhas mãos. Eu quero lavar os pés de cada cidadão dessa cidade, sem buscar glória, sem buscar reconhecimento, absolutamente nada disso. Simplesmente o nome de Jesus ser exaltado entre as nações, entre as diferentes línguas, entre os diferentes povos, entre as diferentes etnias, entre os diferentes grupos, entre as diferentes tribos urbanas, vermos em cada lábio a confissão de que Cristo é o Senhor. A vida só tem sentido se realizarmos isso na nossa cidade. Se coloque de pé nesse momento. Eu não sei o que tem impedido o seu coração.
Eu não sei o que tem travado o seu coração para um relacionamento intenso com Deus. Eu não sei o que tem impedido a sua alma de se abrir para as coisas mais impressionantes de uma vida intensa com Deus. Eu não sei o que é, mas se tem alguma coisa, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero te abraçar. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa quebrar isso em você. Vamos cantar, não sei como tem, vamos cantar uma canção, e nesse tempo em que estivermos cantando, eu queria que vocês viessem aqui à frente, porque eu quero orar por vocês, para que daqui saia um grande exército, um intenso exército. Já tem um primeiro soldado aqui. Vamos adorar o Senhor. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão, profetizando uma vida abundante sobre cada jovem aqui. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe a juventude dessa igreja. Deus, nós queremos sentir a Tua presença todos os dias, como nós sentimos hoje aqui. E queremos sentir ainda muito mais, Deus, porque o Senhor tem muito mais a nos oferecer. Deus, que cada jovem que veio aqui à frente seja movido pelo Teu vento, seja movido pelo Teu vento, Senhor, seja movido pelo Teu Santo Espírito. Que todos os que estão aqui nessa noite sejam movidos pelo Teu Santo Espírito, sejam movidos pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que nenhum jovem aqui continue uma vida de sequidão, não, mas que eles possam mergulhar nos Teus rios, mergulhar na Tua presença, mergulhar na Tua graça, tirar de sobre os ombros a culpa, porque o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. O Seu corpo carregou sobre, ó Deus, os Teus próprios ombros, os nossos pecados, os nossos medos, as nossas angústias. Hoje nós somos livres, hoje estamos libertos, completamente libertos pela Tua graça. Deus, vai abençoando as nossas vidas, vai abençoando as nossas vidas, vai abençoando os nossos corações, vai abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nos encher, no nome de Jesus. Vai enchendo cada jovem aqui, Deus. Eu diminua, grita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, de todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus.